Graça e paz, queridos. Tudo bem? Hoje nossa aula é muito especial, é a nossa sexta aula. Eu estou gravando esse vídeo novamente para aqueles que já viram, porque alguns slides ficaram com uma música muito alta no fundo, acabou prejudicando ali o entendimento dos textos. Como esses vídeos vão ficar aí para outras turmas, eu preferi regravar então, para que a gente pudesse ter essa aula maravilhosa. Eu já ministrei essa aula dezenas de vezes nos 8 anos, hoje estamos em 2020, né? Nos 8 anos que eu estou aqui na igreja, dezenas de vezes eu já ministrei essa aula. É uma aula que eu considero muito importante, afinal de contas ela vai falar de bom testemunho. Bom testemunho, testemunha é aquela pessoa que presencia algum fato e que vai relatar aquilo que ela viu. Bom testemunho de Cristo é a gente perceber, e o fato é de que Jesus transformou as nossas vidas, e a gente precisa mostrar isso para as pessoas, contar essa transformação para outras pessoas. Só que a gente não conta simplesmente com os nossos lábios, simplesmente com as nossas palavras. A maneira como a gente deve dar esse testemunho para o mundo é através de nossa vida. Então, na nossa vida, no nosso comportamento, nós devemos ser diferentes das outras pessoas. Esse é o assunto principal da nossa lição. Nós devemos ser diferentes das outras pessoas. Nós devemos dar um bom testemunho através da obra que Cristo tem feito em nós. Afinal de contas, se nos encontramos com Cristo de verdade, se Ele marcou um encontro conosco, nós nos encontramos com Ele, é impossível se encontrar com Cristo e continuar vivendo a mesma vida que levávamos antes. Jesus ele sempre transforma algo em nós, e por isso essa lição é importante. Eu sempre digo isso porque pode acontecer de você ouvir essa lição, você aprender junto com a gente, e acabar a lição e você ficar um pouco frustrado. Por que eu aviso isso? Porque a gente vai falar de coisas que pode ser que você ainda não tenha se transformado. A gente vai falar de algumas coisas que pode ser que Deus ainda esteja fazendo uma obra de transformação na sua vida. Então não fique desanimado se a gente falar alguma coisa que precisa ser mudado e que você ainda não conseguiu mudar. Não desanime. Se fortaleça no Senhor, porque a Bíblia fala que o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, Deus que começou a obra de salvação, de transformação, de santificação na sua vida, Ele é fiel para completar essa obra. Então, existem coisas que a gente vai tratar aqui que pode ser que você ainda não tenha conseguido transformar aí dentro do seu coração, no seu comportamento. Mas não desanime, coloque isso como um alvo na sua vida para você melhorar cada vez mais. Combinado? Eu quero compartilhar com vocês então os slides da nossa lição, aula para os novos membros da igreja. O assunto de hoje é bom testemunho. O texto base da nossa lição é esse texto de Salmos, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que esse texto está nos dizendo. Esse texto está dizendo que bem-aventurado, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, que não anda segundo aquilo que os ímpios acham certo ou errado. Ele não se detém, ele não fica parado no caminho dos pecadores, ou seja, ele não caminha como as pessoas que não querem mais saber de Cristo, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que zombam de Deus. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A alegria dele está na lei do Senhor. Isso é muito importante para a gente, esse é o nosso texto base. É por isso que a gente vai estudar sobre bom testemunho, porque o nosso bom testemunho, ele alegra o coração de Deus. As nossas boas ações, a maneira como a gente se comporta em nossa vida, ela alegra o coração de Deus. E por isso que a gente precisa estudar isso, para que a gente alegre o coração do nosso Deus, né? É importante também a gente saber que quando você se torna membro da nossa igreja, você, além de ser um representante de Jesus, você é um representante também da nossa igreja. Por onde quer que você vá, você leva o nome da Igreja Batista Parque Sueli.
Por isso, a gente precisa ter muito cuidado com o nosso testemunho, para que a gente não venha envergonhar nem o nome do nosso Deus, nem o nome da nossa igreja. Então, bom testemunho é um negócio bem legal para a gente estudar, aprender e praticar. Combinado? Então vamos lá. Essa lição ela se separa em 4 pontos. Quatro grupos onde é muito importante a gente dar um bom testemunho. Eu vou começar então com o primeiro. E no primeiro diz que nós devemos ser diferentes nas nossas palavras. É muito feio quando a gente vê um crente falando palavrão, quando a gente vê um crente mentiroso. Então, nós precisamos mostrar através das nossas palavras também a obra que Deus tem feito em nós. A palavra, quem aceita Cristo, não usa sua boca para proferir maldição, não se sujeita a fofocas, nem fala palavrões. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Efésios capítulo 4, verso 29. É muito importante que a gente use as nossas palavras apenas para o que for útil, o que for abençoar as outras pessoas. Usar a nossa boca para proferir maldição, palavrões, fofocas, isso tudo faz com que a gente acabe não dando um bom testemunho de Jesus, né? Você consegue imaginar alguém que já foi transformado por Cristo usando a sua boca para ficar falando palavrão o tempo todo? Eu sei que talvez alguns de vocês possam estar pensando assim, como eu disse no começo: puxa vida, eu ainda tenho esse vício de falar palavrão. Peça a Deus para ir limpando aí a sua boca, peça a Deus para ir mudando o seu coração, para que você substitua as palavras que você usa hoje, que são palavrões, são palavras de baixo calão. Você substitua essas palavras por outras interjeições, outras maneiras de demonstrar admiração, de demonstrar dor. É muito comum a pessoa dar uma topada numa pedra e solta aquele palavrão gigantesco. Começa a substituir esse palavrão por outras expressões que não sejam expressões de baixo calão. E aí vai da sua criatividade, né? Eu topo numa pedra hoje e falo: meu Deus, que misericórdia, que dor miserável é essa pedra infeliz que está na minha frente. Mas eu não vou soltar palavrão nenhum. Eu vou reclamar da situação, sem que para isso eu precise usar a minha boca para proferir maldição ou qualquer tipo de xingamento. Então, nós somos diferentes nas nossas palavras. Uma outra coisa também, nós somos diferentes no bom senso de nossas roupas. Eu, antes de ler esse texto, eu queria falar para você assim: como é que o crente se veste? Tem roupa que o crente usa, tem roupa que o crente não usa. E eu vou até escandalizar alguns. Não existe nenhuma roupa que não possa ser usada em determinadas situações. Você não vai pegar a roupa que você viveria uma noite romântica com seu esposo ou com a sua esposa e sairia com essa roupa na rua. Não é verdade? É falta de bom senso. A roupa que eu vou numa praia ou numa piscina não é a mesma roupa que eu vou no shopping. A roupa que eu vou passear no shopping não é a mesma roupa que eu venho à igreja. Então, existem circunstâncias onde as roupas podem ser usadas e pede-se do crente que ele consiga perceber isso, ter a percepção de qual é a roupa indicada para cada lugar. É claro que existem determinadas circunstâncias que a gente acha que a roupa é adequada e não é. Por exemplo, a gente vai a uma praia, a gente não fica de uma maneira super indecente na praia. A gente vai numa praia com uma roupa de banho que não seja uma roupa que vai causar escândalo. Então, existe a questão do bom senso. Esse bom senso ele é importante, tanto numa praia quanto numa piscina, nos sítios quando a gente vai passear, num casamento. Você não vai com uma roupa que você vai para o shopping para um casamento, não é? Então, esse bom senso que a gente pede das pessoas. Como é que funciona quando o assunto é igreja, a roupa que eu vou à igreja? A roupa que você vem à igreja, ela não pode ser uma roupa que chame atenção para os seus dotes físicos. Então, vamos falar primeiro dos homens para a gente não ser taxado de machista, tá bom? Se você vem com uma camisa de botão, como essa que eu estou usando, você deixa esse último botão aqui aberto, ele só é fechado, no caso, quando a gente usa gravata. Se você não vai usar gravata, não fica com esse fechado parecendo um jeca, né? Então deixa esse botão aberto e fecha o que vem logo depois. Se você deixar aberto esse e fechar somente esse, já é uma situação indecente. Ninguém na igreja quer ficar durante o culto vendo os seus mamilos, seu peito cabeludo. Isso é nojento para quem não está querendo ver esse negócio. Então, venha dessa maneira. Precisa ser roupa de botão? Claro que não. Você pode vir com uma roupa normal, uma blusa de malha.
A gente pede que os homens evitem as blusas sem mangas, as camisetas, né? Então use uma blusa com uma manga nem que seja curta como essa, mas pode ser uma blusa polo, pode ser uma blusa de malha, sem problema nenhum. Desde que não tenha uma estampa muito escandalosa, né? Imagina você vir com uma blusa de algodão que tem uma mulher nua estampada ali, é uma coisa que vai denegrir a imagem do crente também. A calça comprida para os homens, ninguém quer ficar vendo suas pernas cabeludas na igreja. Você pode fazer isso no futebol, você pode fazer isso na praia, mas na igreja a gente pede que os homens venham de calça comprida. Mas chegou um visitante e o visitante está de bermuda, ele vai ser bem recebido. Ele não precisa seguir todas as regras de etiqueta daqueles que são membros e sabem se vestir nas situações certas. A gente não pode esperar esse bom senso de um visitante, mas nós que somos membros, a gente espera sim esse bom senso. As mulheres, se você usa uma saia que na hora de sentar você precisa colocar a Bíblia em cima da perna para não aparecer nada, é porque essa saia está curta demais. Então você deveria evitar usar ela na igreja. Use na noite com seu marido, no jantar romântico, mas não na igreja. Se você usa um decote que você sobressai muito os seus seios, também é uma coisa que vai atrapalhar o culto dos outros. Até das mulheres, não somente dos homens. As mulheres também vão ficar incomodadas com uma pessoa que vem para mostrar que tem peitão. Aqui na igreja, os bancos da igreja, eles têm aquela abertura ali perto da lombar, né? Ali perto, em cima do bumbum das pessoas. Então, se você vem com uma blusa muito curta, ou você vem com uma saia ou uma calça que é muito baixa, o que vai acontecer é que as pessoas que estão sentadas atrás de você vão ver seus glúteos. E ninguém quer ver glúteo na hora do culto. As pessoas querem cultuar a Deus. Você vai desconcentrar a pessoa que está atrás, para o bem ou para o mal, mas vai desconcentrar. Então, esse tipo de roupa deve ser evitado. Pastor, mas e se é uma festa aqui no pátio da igreja? A gente monta uma barraquinha ali na rua, às vezes para arrecadar recursos para missões. Você pode vir de bermuda, se tiver calor, pode vir de camiseta. É um evento externo ao templo. Mas se for um evento que vai utilizar o templo, então tome os devidos cuidados para que você possa então vir de calça comprida, de uma blusinha que não vai chamar a atenção de ninguém. As mulheres podem usar calça, desde que não sejam calças muito indecentes, podem usar saias. As mulheres têm mais recursos do que nós homens, né? E a gente espera isso também das pessoas no mundo. Por onde você for, você ter um bom senso de não ser visto aí com uma roupa extremamente indecente, a ponto das pessoas questionarem se a pessoa é crente mesmo, se vestida assim, igual uma paquita erótica, igual um jeca, igual um cantor sertanejo com aquelas calças tudo apertada, magoando tudo. Então a gente precisa ter bom senso, combinado? Então nós somos diferentes em nossas palavras, nós somos diferentes no bom senso ao nos vestirmos, a maneira como a gente se apresenta. Uma outra coisa também que a gente é diferente é que nós somos diferentes em nossos negócios. É muito feio quando a gente ouve falar de pessoas que são crentes, mas são conhecidas como um 71. Pessoas que querem levar vantagem em tudo e fazem isso denegrindo a imagem da igreja e do reino de Deus. A Bíblia fala: ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Romanos capítulo 13, verso 8. Então a gente precisa perceber que não é bonito um crente conhecido como aquele que recebe e não dá o produto, ou recebe um troco a mais e não devolve, ou faz de tudo para lesar as outras pessoas, faz de tudo para ganhar dinheiro, mesmo que isso seja passando por cima das pessoas. Nós não somos assim. Não é assim que Jesus é e não é assim que Ele quer que a gente seja. Ele quer que a gente seja honesto em nossos negócios, que a gente seja fiel nas coisas. Uma vez eu recebi um irmão aqui da nossa igreja que reclamou que ele contratou um pedreiro crente, ele pagou antecipado, porque o cara era crente, e o camarada não foi fazer o serviço, e ele levou prejuízo. E eu recomendei ele ir lá falar com o pastor dele. Irmãos, vocês querem me matar de vergonha, é chegar alguém aqui reclamando: eu paguei antecipado a irmãzinha aqui da sua igreja, e ela não cumpriu o trato, ela não fez o serviço, ela não me deu o produto. Misericórdia, irmão, não racha minha cara. Você está envergonhando a mim, a igreja e o reino de Deus. Então nós somos conhecidos como bons pagadores, pessoas honestas.
Ah, pastor, eu me enrolei, tive uns problemas aí, acabei me enrolando no sentido de que agora eu estou com meu nome sujo no SPC do Serasa. Então faz de tudo para você conseguir consertar o seu nome para engrandecer o reino de Deus. Combinado? E o último ponto, nós somos diferentes também no cuidado com o nosso corpo. Olha que interessante é isso no cuidado com o nosso corpo. Porque é muito importante a gente ler esse texto para a gente entender. 1 Coríntios capítulo 6, 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso quer dizer que se ele agora é templo do Espírito Santo, ele não é mais de nós, ele é de Deus. Então a gente precisa ter alguns cuidados aí com o nosso corpo. Primeiro cuidado, fundamental, higiene. Irmãos, crente anda limpinho, cheirosinho, toma banho, corta as unhas, lava as coisinhas direitinho. É muito feio quando a gente vê alguém que não está cuidando bem do templo do Espírito Santo e não toma banho, e não lava debaixo do braço, e não lava lá o bumbum. São coisas fundamentais para a higiene de todo mundo. Então, a gente precisa cuidar bem do nosso corpo, cabelo lavadinho. É claro que em algumas situações a gente não vai estar assim. Imagina você trabalhou o dia todo fazendo faxina na casa. Se eu chegar lá, eu vou ver você lá todo sujo, mas é culpa minha que cheguei sem avisar. Mas num contexto geral, a gente toma banho todo dia, não é? No calor mais de uma vez por dia. Isso é muito importante. Cuidado com o corpo através da higiene. Outra coisa que é muito importante: também cuidamos do nosso corpo quando não nos prostituímos. Prostituição não é só aquela moça ou aquele rapaz que troca sexo por dinheiro. Prostituição é você trocar a sua comunhão com Deus por qualquer instante de prazer que não seja dentro de um casamento estável. Então, relacionamentos conjugais, sexuais, fora de um relacionamento conjugal fixo chamado casamento, também é prostituição. E Deus não quer que a gente maltrate o nosso corpo assim, tendo vários parceiros sexuais ou parceiras sexuais durante a nossa vida. Então, também cuidamos do nosso corpo quando desenvolvemos uma pureza, uma santidade no nosso corpo. Isso também é cuidado com o corpo. Existem outros cuidados aqui, olha, o uso de drogas. Qualquer substância que faz mal ao nosso corpo também é uma coisa que não é muito bem vista. Então, o uso de cigarro, bebida alcoólica, refrigerante em excesso, comida em excesso, tudo são coisas que a gente está colocando dentro do nosso corpo e que nos fazem mal. E a gente precisa ter cuidado com isso. É muito comum ver crentes entregues à gula, comendo absurdamente, sem necessidade, e a gente precisa ter cuidado com isso. Então, também cuidamos do nosso corpo, como nos alimentamos bem e quando não somos dados a vícios. Isso também é importante. Existe uma outra coisa no cuidado com o corpo que eu queria falar, que está dentro aí do nosso contexto, porque nós fazemos parte de uma igreja tradicional. O que quer dizer isso? Uma igreja tradicional é uma igreja assim, que tem alguns dogmas, algumas doutrinas, que são doutrinas assim, um pouco mais rígidas do que uma igreja muito moderna, onde tudo pode. A gente faz um esforço muito grande para entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui na nossa igreja, as pessoas ainda se escandalizam, não todos, uma pequena parte ainda se escandaliza com o uso de alguns apetrechos, assim, que são apetrechos que chamam a atenção de uma maneira assim, não muito boa, né? O uso, por exemplo, de alargadores, uma pessoa que faz uma tatuagem, uma pessoa que usa os piercings no nariz, na língua, esse tipo de coisa, ainda são coisas que escandalizam algumas pessoas aqui na igreja. Ah, pastor, então eu vou deixar de fazer porque vai escandalizar alguns por causa do pensamento de outros. Quando a gente ama o próximo, a gente faz de tudo para que ele não seja escandalizado. Existe um texto bíblico que Paulo fala assim, olha, se comer carne escandaliza seu irmão, deixe de comer carne, para que isso não possa servir de pedra de tropeço para ele. Olha o pensamento bíblico, é um pensamento que pensa muito no próximo. Não que exista um pecado em si de você ter essas coisas, mas o escândalo se torna pecado.
Então eu sempre digo assim, a igreja aqui, ela vai te receber muito bem se você tiver uma tatuagem, 2, 10, como a gente tem alguns irmãos que tem. A igreja vai te receber muito bem se você tiver um piercing, um alargador, alguma coisa desse tipo. O que a igreja vai se escandalizar, algumas pessoas da igreja vão se escandalizar, é se você, sendo membro da nossa igreja, você fizer um novo apetrecho desse. Então você tem aí 5 tatuagens, se torna membro da nossa igreja, é bem recebido, as pessoas entendem que aquilo ali fazem parte da sua vida antiga, aí de repente você quer fazer uma outra tatuagem. Aí isso vai escandalizar, as pessoas vão achar que vão de alguma forma se escandalizar com isso. Então a gente sempre recomenda que vai ser membro da nossa igreja, entenda isso, entenda que a gente tem velhinhos que nunca vão mudar a cabeça deles a respeito de alguns assuntos, que isso vai de alguma forma ofender ou escandalizar ele. Então abra mão de fazer novos apetrechos como esse, mas você é bem recebido, tá? Como eu falei antes, você vai ser bem recebido, as pessoas não vão te julgar por causa das tatuagens que você tem, mas se você fizer novas, infelizmente muitas pessoas vão se escandalizar, pelo menos algumas vão se escandalizar. Então nós somos diferentes nas nossas palavras, somos diferentes no bom senso com a nossa roupa, somos diferentes em nossos negócios e somos diferentes no cuidado que nós temos com o nosso corpo. Essa lição é muito importante para que a gente aprenda a valorizar tudo aquilo que Deus está fazendo em nós e mostrar com a nossa vida um bom testemunho de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, fiquem com Deus e até a próxima lição.